São mãos jogadas em NL2. Ele me mandou aqui 1.800 mãos. Então não vai dar pra gente ver todas essas mãos hoje. Então a gente vai ver o máximo hoje e o restante. Mas também não vai dar, provavelmente não dá pra ver tudo em 2 dias, mas a gente vai ver as mãos hoje e no próximo treino. Se ainda assim faltarem muitas mãos e as mãos não começassem, e os erros não começarem a ficar muito repetitivo, a gente vê mais uma ainda. Mas é bem provável que sejam só essas duas, porque já avaliando esse número de mãos, os erros começam a ficar muito repetitivos e aí falar a mesma coisa não é interessante nem para o treino, nem para o King, nem para vocês que estão acompanhando. Já estão aí as informações no Coaching Player. E para vocês que já estão no treino aí, o sorteio para ter uma revisão de vídeo ter uma revisão em vídeo, o sorteio será feito pelos membros nos treinos. Então na segunda-feira eu vou fazer um sorteio para quem é de NL50 até NL200. Na terça-feira um sorteio para quem é de NL16 até NL50. E na próxima quarta-feira eu vou fazer um sorteio para quem é de NL2 a NL10. Então eu vou colocar lá no fórum esses critérios. O principal critério é que você tem que entrar no treino até as 18h40, horário de Brasília. Entrar antes de completar 10 minutos de treino e ficar até o final. Fazendo isso, aqueles que quiserem, eu vou fazer o sorteio e terá uma session review em vídeo. Que aí vocês vão me mandar o vídeo, eu vou gravar os meus comentários por cima, como tem alguns vídeos, vários vídeos desse lá no diretório de vídeo. Boa noite aí todo mundo. Se vocês tiverem perguntas, vocês mandem. Lembrando, o Kings Bull tá online aí. Essas são mãos que ele jogou na Poker Stars. Boa noite, Miguel. São mãos que ele jogou na Poker Stars que ele me enviou. Já vou pular aqui algumas mãos que não tem nada. O 8-6 ali é ok foldar. Aqui é uma situação que você tem que dar call por 7 valo. Nesse limite os jogadores vão dar muito valor a top pair, etc. Então seja bem-vindo ao seu primeiro treino short handed. Então é uma situação que você tem que dar call aqui. O jogador tem um tamanho de stats bom aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou fechar aqui e vou abrir as mesas de novo, porque elas não estão classificadas aqui como eu quero. Classificar elas por tempo. Da mais antiga para a mais nova agora. Então, na verdade, hoje em dia no poker, o Flex, na verdade, hoje em dia no poker, as questões são muito mais em relação ao seu adversário do que em relação ao limite. Mas esse é um treino que abrange os conceitos de NL2 até NL10. Então são bem próximos. Aqueles conceitos que tem a ver com o limite, que é tipo open raise, tamanho de raise pré-flop, etc., vão se aplicar bem próximos entre NL2 e NL10. Então não há nenhum problema em você aplicar essas questões não. Abriu 4 Big Blinds, eu acho excelente abrir 4 Big Blinds nesses limites.
você bet, mesmo tendo segundo par, mas o jogador ainda paga com muita coisa, 5 e 4, 4 e 2, 3 e 2, 5 e 3, par de 6, 7, até par de valete, par de dama ele deveria ter dado, ele normalmente teria dado tribet pré-flop. E aqui, o que, que eu faria? Eu faria mais um bet de 30 e daria check behind no turn. Ele optou por dar check behind aqui e deve dar um call aqui agora. Por que, que eu prefiro ao contrário, ao invés de dar check behind no turn e call river? Porque se ele tem, por exemplo, um 5-4, um 8-8, nesse turn aqui, que foi um turn 3, você tem um 5-4, por exemplo, ele vai dar call sempre. Se ele tem um 8-8, ele vai dar call sempre. Mas se ele tem essas mãos no river, e aparece esse valete como apareceu, nem sempre ele vai betar um 8-8, nem sempre ele vai betar um 5-4. Pelo contrário, na maioria das vezes ele não vai fazer isso. Então a gente vai perder dinheiro do que a gente iria extrair antes. Aqui ele foldou assumindo que ele tinha um as. Não gosto dessa jogada. Não é fold equity. Você não quer fold equity aqui. Primeiro porque você não... Você tem fold equity, mas não... Existem dois tipos de fold equity. A fold equity boa e a fold equity má. Eu tô parecendo o meu médico falando comigo que tem dois tipos de colesterol. Mas é isso mesmo. Tem a fold equity boa e a fold equity má. A fold equity boa é quando você faz o seu adversário foldar uma mão melhor do que a sua. Não é o caso aqui. Você tendo par de rei nesse bordo As, 4 e 3, você não consegue fazer ele foldar uma mão melhor que a sua. E no turn também você não consegue fazer ele foldar uma mão melhor que a sua. Então, quando você beta o turn, você tem fold equity? Tem, mas fold equity contra mãos piores. Então, não se caracteriza mesmo uma fold equity. Você não ganha dinheiro com ele foldando. Na verdade, você vai perder. Você vai fazer ele foldar, mas você vai deixar de ganhar dinheiro. Então, a aposta é por valor mesmo. Sim, o J gera mais fold equity, ou seja, gera uma retração no que ele vai fazer em termos de betar ou em termos de pagar no river. Ok, se foldou. Aqui pode abrir do botão. Nesses limites, isso é uma verdade para todos os limites, mas principalmente aqui, vocês têm que prestar atenção na seguinte questão. Vocês têm que ser bem tights de posições iniciais e dos blinds, mas vocês não podem ser tights do botão. Então, connectors, um gap, como é o caso aqui, um gap, para quem não está familiarizado com os termos do poker, é quando você tem duas cartas e ela tem uma diferença, tipo 8 e 10, 7 e 5, etc. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Prestem atenção nessas mãos. Essas mãos são boas mãos para quando chegam em fold ou até mesmo em limp, para que a gente dê um raise. Aqui se eu tô para foldar. Aqui já é uma mão ruim para você jogar o rei 9. Aí eu já bem melhor foldar aqui. Que o jogador abriu do small blind. Esse raise dele do small blind é um raise forte. Ele representa uma mão bem forte. Quando ele isola do small blind, porque se ele tem uma mão mais fraca, ele normalmente vai dar só limp ou vai dar fold. Quando ele dá esse raise para jogar fora de posição, normalmente ele vai ter pelo menos aí um 10 valete ou um par. Então o seu rei 9 tá mal contra esse range. 2 e 8, não vou pular, esse também.
pular também. Não tem nada, vamos ver se deu. Mas, então, o Join caiu a conexão aqui. Não sei, talvez a minha internet caiu e voltou. Então, aqui você não. Aqui você não tem que. Você não pode dar essa C-bet muito pequena. Tem muitos draws para cobrar, ele não vai largar nenhum 7, não vai largar nenhum par de 8, 9, 10, 8 e 9, 8 e 10. Muita coisa para ele pagar aqui. Tem que apostar mais alto. Aqui já foi bom, 30 em 39 foi bom. E agora bet de novo. Beleza, perfeito, sem problema. O que você pode fazer aqui nessa situação uma jogada alternativa é jogar de check call. Por quê? Deixar ele tentar explorar o fato de que qualquer 5 dá straight. E isso vai fazer com que ele blefe mais com o ouros. Até é uma jogada... você apostar aqui é ok para ele te pagar com 8-8, as cartas foram sempre baixas, um As 7, um rei pior, que normalmente ele vai dar check behind. Mas o cheque aqui é bem interessante para deixar ele apostar um draw perdido. Se esse board é bom para se betar, qual? O rei 6-7? É um bom board para se betar 5, uma carta alta, duas mais baixas, uma mais... Olha, como é um bom board para se betar. Ok. Nossa, você tá contra 3, desistiu. Sem problema, isso aí. Que nada, nada, nada. Era uma vitória com 2 não é que foi ali. Voltei. Tá fraca a ligação aí? Vocês estão vendo aqui a qualidade? Ver se agora melhorou. Melhorou? Vamos ver se 10 e 8 sobra alguma coisa. Aqui o jogador completou. O jogador completou, a gente tem que ficar atento o quanto ele tem de stack, mas ele ainda tem, mesmo ele tendo menos de 50 big blinds, ele ainda tem um número de big blinds suficiente para você dar raise aqui. Então a jogada aqui, quando ele completa, é dar raise. Isso é bet flop. Isso é bet 95% dos flops. A não ser que você comece a perceber que ele gosta de dar esses limps e call e check call no flop com muito lixo. Aí você para. Aí não tem o que fazer ali no flop quando não acerta nada. 3-8 você vai foldar, né? 10-2, foldar. Também, ok. E valete, CO, sem ação. Vamos ver se valete 9 sobra algo aqui. Ah, ok, foldar. Acredito que essas mesas de NL2 na PokerStars dê pra entrar com 5 dólares, não dá? Aqui é a mesma coisa daquela situação atrás. Você
você entrar apostando. Ele deu cheque, você aposta. Olha quanta fraqueza ele mostrou. Ele deu limp no small blind, deu cheque nesse bordo. Mostrou muita fraqueza, entregando muito esses potes. Tem que tomar cuidado para não ficar entregando muito esses potes pequenos, porque esses potes pequenos fazem muita diferença no final. Mini tribet você pode dar call aqui por uma coisa que se chama Suckout Valley. O que é o Suckout Valley? É que é bem provável que você esteja atrás, mas mesmo estando com uma mão marginal, você pode dar esse call, porque ele está te dando odds tão boas e você tem posição, que você vai dar esse call para acertar um monstro pós-flop. Ah, mas e se você acerta rei 9 e o cara tem rei? O bordo vem rei 9, 3, o cara tem rei, você tem rei 9, você perde. Sim, você perde. Mas aí você vai precisar tomar um cooler para perder. Então é uma situação em que você tem que dar call. Ah, e se você dá call, o bordo vem rei 3, 3. Você vai dar call no flop ainda? Sim, você vai dar call no flop para provavelmente desistir no turn caso ele continuar apostando. É algo assim. Nessas mesas você recomenda entrar com 2 ou 5, depende da sua banca. Se você tem banca suficiente para entrar com 5, você deve jogar NL5. Aqui você tem duas opções, na minha opinião. Você tem três opções até. Três opções ok. Mas duas principais. Que é foldar o Azivalete ou dar tribet, mandar 40 aqui e dar call no all-in do jogador que tem 50 big blind. Agora, se você percebe que esse jogador aqui, o big blind, dá muito limp, dá muito call pré-flop, gosta de ver muito flop, o mesmo aqui atrás, você pode só dar call e se acertar você continua, se errar você desiste. Errou ou desiste. Aí presta atenção no que cada um mostra. Ó. Draw, overpair, overpair. Não tinha muito o que fazer. Não se aplica somente em heads up, não. Quando você dá um call com um pocket pair, você meio que tá dando um suckout valley. Né? Porque você tem par de 6 e toma uma tribet. É bem provável que você esteja atrás. Você está atrás do range do jogador. Mas você sabe que está atrás, mas você está dando call para correr atrás de uma mão, para sua mão melhorar. É que você, por exemplo, você tem um 6-6, no flop a sua vida é resolvida. Ou você continua ou você vai foldar. Ou você vira um monstro ou você vai foldar. Agora, quando você tem um rei 9, nem sempre. Você ainda pode ter uma mão média, o que dificilmente vai acontecer com um 6-6. 6-6 você pode ter uma mão média se o bordo vier tipo 7, 5 e 4. Aí você tem uma mão média, mas é bem mais raro. Você bete sempre aqui, ó. Sempre. Você tem qualquer 10, te dá nuts. Copas te dá flush draw. Nut flush draw. As te dá top pair. As te dá top pair, top kick. Então, você tem que betar aqui. Você tem que fazer foldar 8-8, 9-9, 3-3. Muito passivo a sua linha. E ainda fez um bet pequeno no River que ele nunca tentem fazer foldar full house. Nunca tentem fazer um donk e foldar full house. Ó. Open fold com par de 2. Não pode. Pocket pair você vai dar raise sempre. De qualquer posição. Sempre não. Tem algumas situações que você pode não dar raise, principalmente dos blinds. Você pode só dar um check behind. Tipo, vem 3, 4 limps atrás, você tem par de 2 no big blind. Aí você só pode dar só check, ou você tem 4, 4 no small blind. Você pode só completar. Não há problema nisso. Mas open, você é o primeiro a falar, vem de um limp, você tem posição, contra esse limp você tem que dar raise. Eu acho que você vai foldar, né? É aquela situação, aqui é pra pegar mesmo, tem que tomar cuidado, a gente não ficar dando calls a mais aqui.
Eu já falei várias vezes aqui sobre as contas. Se você joga 30 mil mãos, se você joga 30 mil mãos de NL2, 30 mil mãos de NL2 quer dizer que o quê? Quer dizer que se a mesa sempre estiver completa, você pega 30 mil, divide por 6, que vai dar 5 mil. Você multiplica esses 5 mil por 3 centavos, que é o quanto que você paga de blinds. São $150 jogando NL2. Então você simplesmente roda na mesa, só que você paga $150 em Big Blinds. Em Big Blinds e Small Blinds, em blinds. Então são $150. É 3 vezes a banca ali aproximada que seria interessante jogar NL2, que seria uns $50. Então, isso em 30 mãos apenas. Então, assim, nunca negligencie você colocar um blind a mais ou colocar um blind a menos, etc. Você ganhar um blind a mais ou a menos, porque isso faz muita diferença. Faz pouca diferença agora, mas no final da sessão faz muita diferença. Isso quando as mesas estão cheias, né? Por exemplo, aqui a mesa não está cheia. Então, se a gente considerar que a gente vai enfrentar uma mesa com uma média de 5 jogadores, já vai para 6 mil situações em que a gente coloca os 3 centavos. Já pula para $180, que é muito dinheiro. São 90 stacks. Então, se você joga 30 mil mãos do seu limite, você pagou em blinds, só em blinds, mais ou menos 90 stacks. Só isso. Você foldou, não sobrou nada. Par de dama, tomou um call, você bet, já tomou um chove. Eu foldo aqui. Se eu tenho ase 5, qualquer ase eu dou call. Com dama eu já prefiro dar fold. A diferença é uma diferença pequena se a gente for ver, mas há uma questão que é o seguinte. Com o ase 5 você tira a porcentagem você tira uma porcentagem, você tira uma combinação de mãos que ele tem um A. E quando ele dá esse chove, é muito mais desespero do que uma mão forte. Mas esse desespero dele pode ser, por exemplo, um Ase 5 aqui nesse caso. Então foldaria aqui. Ele depende do número de mesas que você joga, né, pra você jogar isso. Aqui você tem que dar raise, ó. Dame valete tem que dar raise aqui em cima do jogador, tem posição. Raise sempre aqui. Aqui é um call fácil, né? Não tem nem o que ver. É que você tem que colocar a nota aqui no que ele vai mostrar. Provavelmente quando ele dá esse chove aqui direto, ele tem um 10-10, JJ, dama-dama ou Ase-Rei. Dificilmente sai disso. Às vezes você vai achar umas bizarrices. Tipo, par de asa é uma bizarrice, assim como um valete 9. Mas é bem raro, é mais essas mãos mesmo. Aí, 3-3, bem bizarro. Eu não quis ser betar, deu cheque, ok. Nota nele que ele não betou. Um pocket pair, que é o segundo par na mesa, e o vilão está short, tem 40 big blind. Ele faz chove no flop. Qual o critério para dar call ou foldar? O meu critério é o quanto eu tenho que pôr, vai depender se eu já dei bet ou não. Se tem muitos draws no bordo, quanto menos draws tiver no bordo, menor é a probabilidade dele ter uma mão forte. Quanto mais draws tiver no bordo, ele pode fazer isso com o top pair, que está batendo meu segundo par, e ainda ser com draw, né? Porque se eu tenho segundo par, é bem provável que ele tenha draw mais overcard.
Vai depender do meu segundo par. Se eu tiver rei, ele não tem draw mais overcard. Mas se o meu segundo par for um par de 5, aí a chance dele ter overcards é bem maior. Então vai depender dessas questões. Então é mais uma questão uma que você tem que colocar uma nota de que ele não blefou. Você deu check behind flop, deu check behind turn e ele não quis apostar. Ele ficou esperando a mão dele acertar. São mãos heads up, vou pular. 6-9, 6-4, 10-8 se sobra alguma coisa. Limpet pot, entra apostando. Aposta mais. 4 só, aqui em 7, pode apostar mais. Pode apostar o pote. Ele betou, você deu call. Eu gosto desse call, você controla o pote. Check de novo, check call agora. Ótimo. Nota nele, ó. Ele deu limp. Uma jogada totalmente sem sentido dele. Ele deu limp atrás, depois deu raise. Com nada. Com uma overcard. Rei valete, você vai abrir aqui? Não, você foldou. Tem que analisar aqui os jogadores para abrir ou não esse rei valete de MP. Que é... Pera aí. Eu ia falar que é check, mas o jogador ele entrou de fold no flop. Tá bom então. Beleza, você bete aqui você tira o rake. Depende se ele é agressivo e depende com quanto de range que ele chega lá. Tipo, se ele tem um VPIP... Se ele tem um VPIP... Acho que aqui vai foldar, né? Se ele tem um VPIP muito alto, quer dizer que ele chega no flop com um range muito grande. Então... normalmente ele não vai ter uma boa mão. As E3 aqui, abre essas mãos do botão. As X... O standard é abrir essas mãos. Aqui eu não gosto do call, daria raise. Eu já falei isso algumas vezes. Raise aqui com mãos que não são boas. Raise com mãos que não são boas de jogar multi-way pot. Vocês podem pensar dessa forma. Quais são? Rei valete, rei 10, as 10, as valete, par de 8 para cima, rei 10 para cima, as 10 para cima. Pelo menos essas mãos vocês têm que dar raise aqui. Raise e cebete. Né? O jogador, quando ele dá esse mini raise, é uma mão normalmente muito fraca. E vocês têm que colocar nota nessas situações, porque tem jogadores que dão esses mini raise com par de as. Assim como tem aqueles que gostam de dar o limp com par de as. Tomou call, não entendi porque você não deu cebete. Você beta esse flop, o jogador não dá um call com um range bem largo quando estão em posição, então aí você não pode perder a oportunidade de você betar, não. O jogador que deu raise em cima do blind perdido, mas por ser NL2, o big blind colocado fora de posição, por ser NL2, etc. O standard aqui é foldar. Uma das questões aí que os jogadores, vocês ficam muito preocupados às vezes. Eu jogo tal limite, aí o treino é para esse limite, aí vai me confundir, aí vai não sei mais o que, não sei mais o que. Vamos supor que eu estivesse avaliando essa mão aqui e essa mão fosse uma NL25 ou fosse uma NL20. Eu iria falar que a melhor jogada aqui seria dar call. Aqui é um NL2. Eu acho que a melhor jogada é dar fold. Mas por quê? Considerando que fossem os jogadores iguais, os mesmos jogadores, só que ao invés de ser NL2, a única coisa que mudasse era essas outras questões. Por que eu falaria isso? Porque o jogador que estivesse sentado aqui jogando na NL20 teria um post-flop, em teoria, melhor do que o jogador de NL2. Sendo assim, eu posso falar que é lucrativo ele entrar em situações mais marginais. Situações marginais vão depender muito mais da sua habilidade. Então, se eu estou falando para um jogador que joga NL200, eu vou automaticamente assumir que ele tem uma habilidade X.
se eu estou falando para um jogador da NL2, eu vou assumir que ele tem uma habilidade Y. Pode ser que, falando de NL2 para NL20, por exemplo, o jogador de NL2 tem uma habilidade bem próxima ao jogador de NL20. Ou na situação específica aqui, de jogar um 7-6 pós-flop contra dois adversários, sendo que um abriu de early position, o jogador de NL2 seja até melhor do que o de NL20. Mas eu tenho que pensar nisso de uma forma geral. Então, por isso que há diferenças nas respostas entre os limites. Essa é uma questão que varia de limite para limite. Por quê? Porque não tem muito como eu saber exatamente como cada um encara certas situações. Então eu tenho que fazer uma análise considerando os jogadores do limite no geral. E considerando os jogadores no limite no geral, eles vão ter muita dificuldade em jogar um 7-6 fora de posição. Isso no que diz respeito a NL2. O que vai ser diferente numa NL200. Que é na NL200, eu vou falar call obrigatório. Call. Na NL2 eu vou falar fold. Isso é uma diferença. Tá picando aí a conversa? Baixa ainda mais aqui a qualidade. Eu baixei mais a qualidade aí, vocês vão me falando. Alguma mão que poderemos jogar em complete small blind? É que nunca eu faço. Ou raise ou fold. Existem algumas mãos, tipo um monte de limp, o big blind não é agressivo pré-flop, e você tem um 10 e 8 suited, ou não suited também, você tem um par de 2, e os jogadores que deram limp antes foldam um pouco pré-flop, tem um limp call muito grande, e o limp um limp call muito grande e um fold para c-bet muito pequeno. Então, assim que vai. Essas mãos teria sim. Ah, não. Quando chega em fold, não. Não existe limp, open limp, não. Open limp não existe. É que você foldou, né? Aqui é um flop que todo mundo sabe jogar com 7-6. Tem 7-6 off. Nesse board todo mundo sabe jogar. Você vai dar check, só esperar alguém apostar para apertar o botão de fold. Tô falando demais, o tempo está passando. Fold fácil aqui. 2-2 aqui. Open fold. Raise. Mais ou menos esse seu call aqui de MP. É aquilo que eu tô falando. É ruim dar esse call aqui? Não. Mas para você dar esse call, você tem que ter um bom pós-flop. Porque você vai jogar fora de posição com o as e valete. Ó, nesse board aqui você não precisa ter um bom pós-flop. Se tiver um pós-flop fraco, você vai desistir. Mas vão ter vários boards que vão complicar. Um board, por exemplo, rei, valete, 3. Então, o nosso range pré-flop ele tem que ser determinado pela nossa qualidade pós-flop. Pensem nisso. Aqui, isso que eu já falei, né? Sobre essa mão de dar raise pré-flop. Hold ali fácil. Raise. Mão call, c-bet. Beleza.
Que não pode dar call. As 7, muito ruim para jogar fora de posição. Vamos ver o que você vai arrumar aqui nesse board. Check fold. Folda pré-flop. As 7 fora de posição, bem fraco. 10 e 9 vai abrir, não. Mas dama aqui, o que vai sobrar? Nada. E as 9 você vai jogar ele? Não. Beleza. Tem que foldar ali mesmo as 9 fora de posição. Analisa os jogadores aqui antes de foldar essas mãos. Comece a analisar os jogadores aqui. Não joguem as cartas, joguem os adversários. Vocês podem fazer isso desde a NL2. Comece observando os jogadores. Ah, eles gostam de dar muita tibet, gostam de dar muito call, gostam de não foldar pré-flop. Você começa a jogar mais tight. Ó, a mesma coisa esse 8 e valete. 7 não. Não entendi porque você não pagou o 6-6 aqui. 7 valo e clássico. Call aqui não tem muito sentido você dar call aqui. Dá raise. Ele provavelmente vai entrar betando de novo. Agora que sua mão ficou boa, você foldou. As odds que você foldou. 18% com o nut flush draw, mais dos overcards num jogador que está dando donkey bet do embordo dobrado. É isso aí que você tem que cuidar, esses erros. Call contra raise de MP. Toma cuidado. O jogador lá em cima jogou direitinho o segundo par dele. Betou para preparar um check behind no river. Beleza, aquele dame valete ali tem que foldar. Esse dame 9. 10 valete. Fold, né? Beleza. 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 Nesse As e J fora de posição, posso verificar o open raise do vilão da posição, especificar e validar se é bom dar call fold, correto? Sim, mas para você avaliar o raise por posição, você tem que ter um número grande de mãos. Pelo menos aí 2.000. O ideal é que você tenha 5.000 ou mais. Você tem que ter no limite aí 2.000. Aqui eu completo. Por quê? Você tem flush para nuts. Ainda tem para as para top pair. A tendência é que nenhum desses dois tenha um as forte, porque senão eles teriam aberto raise. Não é a tendência que vai voltar para um desses dois e eles vão dar raise, porque esse se abriu de limp e esse deu limp atrás. Então a tendência é que vai todo mundo só dar call. Então eu daria call aí. Aí nesse flop, o que eu faria? Acelerava já no flop? Você pode até acelerar no flop. A gente pode até fazer uma simulação aqui sobre mãos fortes que acertariam. Mãos fortes que acertariam essa situação e que continuasse. E que fosse continuar. Você poderia dar raise e
e all-in. Contra ele com par mais nut flush draw. Então nesse bordo aí. Isso aqui é uma coisa que vocês não conseguem. Vocês não. Ninguém consegue fazer durante a mão. Isso aqui é depois que vocês estiverem revisando a mão, vocês podem fazer essa análise aqui. Então, vamos supor que as mãos que o jogador vai atolar, ele vai atolar com 5-5 até par de As, ele vai atolar com 5-6, ele vai atolar com 3 e 4, ele vai atolar com 2-2, ele vai atolar com rei dama de copas, rei dama de copas. Vou pôr alguns draws aqui, porque ele já na conta vai mudando pouco à medida que depois que a gente chega a um certo número de draws, ele já vai mudando bem menos. Então, só por equidade aqui você tem 47%, considerando esse range aqui. E sua mão vai melhorar ainda mais. Esse range vai aumentar ainda mais, porque à medida que a gente for colocando ainda mais flushes de copas aqui. Flush drop, que aí o jogador dará um drag. Não tá totalmente morto, porque se ele tem rei e dama, qualquer rei, qualquer dama dá a mão para ele, né? Desde que não venha copas ou venha um as antes disso ou depois disso. Mas sua mão vai ficar uma mão bem forte aqui. 2-2 mais eu não me arriscaria pôr, não. Não acho que ele vai atolar com 3-3, 4-4. Assim, muitos vão, mas não necessariamente todos. Mas se a gente considerar que é 2-2 mais aqui, a nossa equidade vai subir ainda mais e vai subir na medida que a gente for colocando os pares, tem que pôr 8 e 7 aqui também, né? 8 e 7 é considerável. Só aí você já está ganhando. Mesmo se tirar aqui o 2-2, você já vai estar na frente. Tem gut shot, né? 3-3, 4-4 tem gut shot. Eu acho que eles podem até dar um call contra isso, mas... é isso. Vou voltar aqui só para ver o tamanho de aposta desse jogador. Postou alto. Postou alto. Deu cheque... Não, ele apostou menos agora. Não, ele não deu check behind, ele apostou menos. Ele não ficou com medo do 8 e ainda soltou uma value bet. Várias notas aqui, ó. Ele value betou o river e ele deu limp atrás aqui no pré-flop com par de 6. E lá atrás não quis foldar de jeito nenhum o overpair. E ele abriu de limp com par de 10. Tomou call. Tomou um raise aqui. Chato. Eu foldo aqui também. Tá bem chato aqui. Me foldaria. É uma situação que esse seu fold aqui é um fold excelente. É um grande fold. Porque muitos não foldam aqui. Muitos jogadores nesse limite não foldam aqui. É um bom fold. E é raro as vezes em que, principalmente quando você está começando, se dá bons folds. É raro os jogadores darem bons folds. É raro se a gente for fazer uma comparação com bons calls. Se dá muito mais bons folds, se dá muito mais bons calls do que bons folds. Mas acaba dando muito mais
calls ruins do que bons folds, do que folds bons. Então aqui seria um call ruim, foi um bom fold. Aqui, ó, aqui é uma mão que você, é uma boa mão para jogar contra muitos adversários. Você pode no mínimo dar call aqui, o call aqui é bom para ver esse flop. Aqui já não. Aqui já não. Aqui você já não tem posição. Aqui você tem um jogador atrás. Aqui tem um jogador que abriu 3 big blinds. A tendência é que muitos deem muitos calls ruins. É uma tendência geral. Eu acho que você não vai inventar nada aqui não, né? Acho que você vai check fold. Né? É muito seu estilo inventar pós-flop. Aí, esse call aqui já é um call bem marginal. Vai exigir de você um bom pós-flop. Ó, que não é da call, aqui não é um bom pós-flop. Repare o bordo. O bordo cheio de draws, bordo baixo, o jogador aposta um big blind. Ele não tem uma boa mão aqui. Só vai fazer você colocar um big blind a mais. A cada 100 mãos daquela ali, você vai colocar, você vai ter menos 100 big blinds por mão. Só por aquele big blind a mais. Que beleza. Tem valete, case, deu rei, tomou call. Beta agora. Tudo bem, se não quer você betar seu gut shot num bordo monotônio, beleza, sem problema, isso te deixa só com 3 altos, mesmo assim o bordo ainda vai ficar todo conectado e você e ainda com 3 do mesmo naipe, mas você tem que betar no turn, você tem que apostar no turn, não fez o menor sentido aqui o que você jogou. Beta turn para cobrar de copas, aí depois você pode até pensar em um check call nessa situação aqui, mas o bet também é bom para você extrair de 2 pares, no 9-8, por exemplo. O jogador não deve largar nesse limite. É, mais uma mão. Ó. Você tem posição. Você pode dar call aqui. Completar não, né? Que você tem que colocar 2 big blinds. Bet. Manda. Tem pouco para trás? Manda 20 aqui. Pré-flop. Ainda mais contra um jogador short. Tem que tribetar sempre ali. Beleza, esse valor que você mandou 68 é bom. Aqui você pode entrar de cheque, você só tem um pote para trás, não tem. Mesmo que tivesse draws aqui, você não precisa estar preocupado com draw. Pode entrar de cheque aqui de novo. Não tem problema se entrar de cheque aqui de novo. A tendência é que ele aposte tudo que é 10, flush draw. Agora é só colocar o resto. Você tendo um pote para trás só, você precisa de uma street só para extrair o dinheiro. Então, se ele for te pagar, ele vai pagar com nessa uma street. Aqui você já deu raise, que é bom. Beleza. E você foldou. Aqui é até ok completar. É uma situação marginal. Eu não concordo com a aposta. Daria outro cheque ali. Ali a aposta dele de meio pote não faz muita diferença, né? Meio pote ou se ela é um pouco mais. E tem que pôr nota, né? Ele deu tribet, call contra early position com aquela mão. Aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. O jogador abriu lá. Dama 10 é uma mão muito boa não, para jogar principalmente fora de posição, mas ok. Você vai foldar, né? Bater o flush. Dama aqui. Só call pré-flop. Nota em cima dele. Tanto de situações em que a gente tem para colocar nota,
betou agora. Não é um bom bordo para ser bet entre bet pot. Ele não vai largar nenhum par de 5 para cima. E muitas vezes ele não vai largar overcards. É um bordo bem ingrato para ser betar. Só ser bet aí quando os jogadores foldam muito para ser bet entre bet pot. Aí quando é contra desconhecido, você pode até arriscar uma c-bet aí de 55%, porque você tem duas overcards e backdoor flush. Que a c-bet pode ser de 10, um big blind a menos. Economiza um big blind ali, se não acerta. Que é raise. Raise sempre com brothers aqui, 10 valete pra cima já é o suficiente para dar raise. Mas você tem que desistir. Fold. Valete 10. Raise sempre aqui também, isolando, sempre raise aqui. Fold. Rei 10 não vai jogar bem contra early position. Aí você deu call em posição. Qual que é a vantagem de você dar call em posição? Uma das principais vantagens de dar call em posição é inibir a c-bet por blefe do adversário. Só que aí você faz isso, ele dá check e você dá check behind. Então não adiantou nada você inibir a c-bet dele. Porque você simplesmente deu check. Aí vamos supor que roda aqui e não bate esse flush. Aí ele vai e mostra um par de 8 que ele iria de check fold no flop. Eu considero o Zoom Poker uma boa opção? Então já me perguntaram isso algumas vezes. O Zoom Poker é uma péssima opção para quem estuda o jogo. É uma invenção horrível para quem estuda o jogo. Só diminui a questão, o fator habilidade do jogo. Só isso. Diminui muito. Porque você começa a jogar, você passa a não ter tanto histórico, a questão do histórico na sessão, que o Donkey não tá nem aí. O Donkey ele tá jogando, conversando com o filho, brincando com o cachorro, assistindo televisão, olhando outros sites na internet. Ele não tá prestando atenção se você tá agressivo, se você tá passivo, se você tá não sei o que. Ele não tem stats na mesa, na mão, no HUD dele, não tem HUD, ele não tem nada disso, ele não está prestando atenção, ele não está nada disso. Ele está simplesmente jogando as cartas. Aí qual é o problema do Zoom? O problema do Zoom é que faz com que a gente não tenha histórico suficiente. O jogador ali, passa tantos jogadores na frente dele que ele não está nem aí, ele não precisa interpretar histórico. Porque mesmo se o Donkey quisesse interpretar histórico, ele iria ter dificuldade. Agora, o grande problema mesmo do Zoom Poker, o maior problema que tem para os regulares, é que o seguinte, o Donkey está jogando uma mesa. Alguém aqui já jogou uma mesa para ver como que é chato jogar uma mesa? Você joga uma mesa, aí você tem que ficar esperando, você espera. Aí, um dia vocês abrem, aí a gente tenta jogar uma mesa durante 15 minutos. É muito chato. Aí você imagina o Donkey que ele joga 2 vezes por dia, meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 vezes por semana. Por que ele corre atrás do gut shot? Por que ele dá limp call com valete 2 suited? Porque se ele não dá limp call com valete 2 suited e ver o flop agora, ele vai ter que esperar mais uns 40 segundos, 1 minuto, para vir uma outra mão para ele. No Zoom Poker não. Ele folda o valete 2 dele porque ele vai receber outras cartas na hora. Ah, ele tem 4º par, ele quer ver showdown. Ah, ele vê o showdown raramente. Pelo tanto que ele joga, porque ele joga muito pouco, então ele vê raramente. Ah não, que showdown que nada, vou foldar aqui para receber um par de as na próxima mão. Não vou correr atrás do meu gut shot, não, vou foldar aqui para ver a próxima mão. Não vou correr atrás do meu backdoor, não, vou foldar aqui para... Então os jogadores ficam muito menos calling station, muito menos. Porque é só ele foldar e aparece a outra mão, ele não precisa ficar correndo atrás de super mãos, não precisa correr atrás de flush com valete 2. Isso acaba com o jogo.
Deparo muitas vezes com situações de ter as e rei ou as e dama e ver um board completamente oposto. E ter um donk no pote. Na maior parte das vezes aí vai ser bet fold, certo? E check call para quem donka muito. Se ele donka não tem como você dar check call. Se ele donka muito nessa situação, você dá raise. Você não vai dar call nessa situação quando ele der donkey bet. Uma solução que você pode fazer é dar check behind em posição para pagar qualquer turn. Para ir tá mais perto pro seu as e pro showdown. Mas as e valete, as e rei, se você abre com duas cartas, seja elas quais forem, a chance de você acertar um par, você pode, isso tanto faz, né? Ser 5 e 6 ou ser as e rei. A chance de você acertar um par é aproximadamente de 30%. Então se você tem as e rei, a chance de você acertar um par no flop é de aproximadamente 30%. Um par. Então você vai 70% das vezes você não vai ter nada quando você dá um raise com as e rei. Ou seja, não é que você não vai ter nada, você vai ter um A high. Né? Então aqui, ó, esse as e valete. Vai vir um as ou um valete aqui 30% das vezes. Mas quando a gente tem um as e valete, isso não quer dizer que 30% das vezes a gente vai ter top pair. 30% das vezes vai vir um as ou um valete. Se vier o as, a gente tem top pair. Se vier o valete, não necessariamente. Não é uma boa situação para ser bet. Você tem pouca equidade. A única coisa que você tem é que alguns gut shots, tipo um 10 da gut shot, um rei da gut shot e tem o as de overcard, mas você tem dois adversários. Eu daria check ali para desistir. Dama, dama. Eu tô aqui na mão número 275, eu vou encerrar o treino quando a gente chegar na mão número 300, ok? Vamos ver esse par de dama. Beleza. 6 big blinds. É igual tem alguns sites, eu acredito que até na Party Poker tenha, ou antes tinha. Eu sei que na Unibet tinha. Não tem sites, eu não tenho certeza se a Party Poker ainda tem. Eu sei que na Unibet tinha, não sei se ainda tem também. Que é assim, vamos supor que você está no flop. Aí você folda o flop, eles mostram que carta ia ser no turn. Tipo, eles até chamaram, tem um nome para esse tipo de coisa. Eles vão e mostram qual carta iria sair no turn. Isso pode ser bom ou pode ser ruim contra o Donkey. Porque o Donkey não, todos nós somos curiosos. O que acontece é que à medida que a gente vai estudando o jogo, a gente vai aprendendo que a curiosidade só faz a gente perder dinheiro. Mas agora o Donkey não precisa pagar para saber se ia sair o gut shot dele. Mas isso pode ter um lado bom. Vamos supor que quando o Donkey folda, vamos supor que ele tem 5 e 7. E no River tem um 8 e um 10. E ele tem o River tem um 8 e um 9, ele tem um 5 e um 7. Aí no River aí no turn a gente aposta. Aí ele folda. Aí mostra lá que ia aparecer um rei. Ele esquece isso em 20 segundos. Ele já não está lembrando mais disso. Mas se ele abre lá e aparece a carta dele, aparece o 6, ele vai ficar louco. Ele vai ficar muito louco. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim. Só que no Zoom não tem nenhum nem outro. Porque quando o cara for do valete 2 dele de copas, pré-flop, se o bordo vem todos de copas, não faz diferença nenhuma no psicológico dele, porque ele já está na outra mesa. Ele não viu o que aconteceu lá atrás. Ele não vai olhar. Ele não vai olhar o histórico. Ele não viu, então não vai fazer diferença para ele. Ele já sumiu, ele nem vai saber que ele foldou aquilo. Porque tem muito disso. O Donkey folda 8 e 6, aí o bordo vem. Aí você folda aqui 8 e 6, o bordo vem 8, 8, 6. Na próxima vez que ele jogar com 8 e 6, ele não vai foldar. Você pode colocar a mãe lá no pote que ele deve dar call. Aqui você tem que dar um raise atraso. Aqui o jogador está dando tribet lá atrás, você não pode dar call aqui.
tem que dar raise e all-in. Não é uma situação ideal, exceto que você tem par de dama, o as e rei também nessa situação não é situação ideal, mas é o melhor que você pode fazer. Não dá call para ficar atrás de qualquer raise perdido. Aqui você completou com o rei 9. Tiveram muitas mãos bem melhores para completar do que esse rei 9. Não, eu vou voltar aqui. Acho que não vai ter nada no flop. Né? Esse 7-6 aqui, se vai acontecer alguma coisa. Esse 7-6 aqui já é uma jogada que a gente tem que começar a analisar. A gente tem esse suited connectors no botão. Houve um raise. Esse raise aparentemente é de um donkey, porque ele não tem 100 big blind. Se atrás tiver 2 donkeys, ou tiver um donkey e mais um jogador que é pouco agressivo pré-flop, a gente pode dar call. Se não tiver um donkey aqui atrás, a gente dá fold. Se quem está abrindo não é donkey, a gente dá fold. Ok? Então a gente tem tudo isso para avaliar. A última mão é esse as e rei, raise, vários calls, check fold. É de fold aqui no o que esses malas tem? Valete 10, valete 6. Vai de fold aqui. Pouco para ver. Mas essa situação do par de dama já pode mudar. Mas vai ser difícil a gente ter informação que a gente vai foldar aquela situação. Como é esse 7-6, eu vou voltar aqui no 7-6. Aí eu mostro aqui. A gente tem 7-6 no botão. É importante que sejam no botão. Isso serve para 7-6, 5-6, 8-7, 9-8. Principalmente essa faixa de 10 e 9 até 5 e 4. Suited. 10 e 9 a 5 e 4. Todos os suited connectors aí. 10 e 9, 9 e 8, 8 e 7, 7 e 6, 5 e 4. Não. 10 e 9, 9 e 8, 8 e 7, 7 e 6, 6 e 5, 5 e 4. Eu pulei 6 e 5. Houve um raise do donkey. Atrás de nós tem 2 donkeys call. Atrás de nós tem um donkey e um regular. A gente vai analisar se esse regular dá muita tribet pré-flop. Dá muito squeeze, a gente folda. É muito agressivo pré-flop, a gente folda. Não é muito agressivo pré-flop, a gente dá call. Se quem abre não for donkey e tivermos donkeys nos blinds. Se quem abre é regular e tivermos 2 donkeys nos blinds, aí a gente pode dar call. Mas esses 2 donkeys, eles têm que ter pelo menos 60 big blinds. Não adianta eles terem muito menos que isso também, que a gente não vai conseguir extrair muito. Mas, por exemplo, é um regular e atrás só tem um donkey, desiste. Deixa para lá. Deixa passar. É isso, pessoal. Avaliei aqui até a mão número 300. Na próxima quarta-feira a gente vai partir dessa mão. Eu encerrei aqui o join, mas se vocês tiverem perguntas aí, fiquem à vontade. Senão a gente encerra. Alguma pergunta aí, ou 15? Então, ok. Pessoal, boa noite e até a próxima.